Olá, meus amigos do YouTube, olha eu aqui e hoje eu tenho um convidado, né, que veio de longe, veio aqui em Balneário Camboriú me conhecer. Vocês conhecem o convidado? Não? É bom que o convidado se apresente, né? Então, eu sou o Davi Valim Freire, olha aí. Sou um pastor da Casa de Oração para Todos os Povos, né? Na verdade hoje exercendo a função de bispo também lá da igreja, né? E já agora eu tenho um canal, né, também aí no YouTube que é Davi Freire Receitas e Mensagens, né, também. Então estamos aí levando a palavra de Deus. Uma coisa, né, você já tem um nicho definido? É isso mesmo? É palavra e culinária? Palavra e culinária. Aí lógico que nesse meio às vezes a gente acaba colocando, né, algum outro vídeo, igual eu fiz agora o último que tem lá o trabalho. Que foi um vlog, né? Então, é um trabalho legal que a gente foi rever um lugar, um ponto turístico aqui do Paraná, né, que é a Vila Velha, né, Parque de Vila Velha, onde tem os arenitos, tem algumas furnas, né, e assim por diante. Então eu resolvi também colocar lá, mas o forte mesmo do canal é mensagens de culinária, receitas. Ah, sim, eu vi esse vídeo e até recomendo, porque ficou muito bacana, ficou tipo assim, liguei a câmera e saí mostrando tudo. Verdade. Esse dali parece um índio, aquele lá parece uma garrafa, eu vi o da garrafa tava muito bem legal, né? Muito legal. Muito parecido. Tem uns que até não parece tanto assim, né? Mas eles definiram lá, né? E identificaram, né? Mas é muito legal, sabe? Mas eu não sabia, estamos nesse assunto porque eu não sabia que tinha dentro do Brasil um local assim. Então você vê, não é tão longe até, né? Aqui de Curitiba, lá dá 100 km, 120 km mais ou menos, está lá nesse lugar. Pois é, agora falando aqui pros coleguinhas, né? Os meus amigos do YouTube, porque de inscrito, né? Se tornaram amigos, assim como o Davi, né? É verdade. Olha só que privilégio, né, que a rede social nos proporciona, né? A rede social ela nos beneficia em grandes coisas, conhecer pessoas, ficar informado, né? A rede social é muito top porque eu nunca imaginei na minha vida conhecer, né, Davi Valim Freire, e também grava conteúdos, traz suas mensagens culinárias e, né, o pessoal da culinária gosta muito, quem gosta da palavra também está por lá. E eu fico muito feliz porque para vocês que sabem da minha história, de onde eu vim, o coração se esparrama de felicidade que eu fico até sem palavra, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer, uns outros dois youtubers, né? E a gente ficou todo bobo assim, né? Agora conta aí pra nós, foi bem recebido aqui? Oh, meu Deus, foi muito bom. Nós estamos aqui tirando um dia de férias em Balneário Camboriú, né? E eu não podia perder essa oportunidade de conhecer o EVG Israel TV, né? Que a gente já se tornou amigo há tempo aí pelo canal, né? Só que agora, pessoalmente, né? E cheguei aqui, já estava ali à mesa preparado com um cafezão para nós aí. Mas isso aí é de menos. Isso é de menos. Uma das coisas que eu gosto é dar presente e receber pessoas, né? Talvez eu tô me vendo com esse dom agora, né? Mas porque a gente sempre foi tímido de se esconder. Chegava todo mundo, nós se escondia, né? Quando era mais novo assim, nós se escondia. Onde é que tá Rael? Tá escondido. Olha só, né? Então essa fase da vida de receber, dar presente, isso agora, né? E eu tô realmente muito feliz de ter o Davi. Espero que você volte quando passar pro balneário, né? A gente possa colocar um calção e ir pra praia e se jogar na água lá. Isso, então, legal. Sem pandemia, né? Sem pandemia. Sem pandemia, porque logo vai passar isso tudo, né? Porque estão falando aí, é até bom saber da tua opinião, né? Que você já tem uma experiência aí, não é a primeira crise ou coisa que o brasileiro enfrenta. Você acha que em 2021 ainda vai continuar essa história? Pois pelo que a gente tem ouvido aí da área da saúde, né, ainda tem que ter muito cuidado, né, porque o vírus ele ainda está circulando muito, né, infelizmente as pessoas parece que acharam que o vírus tinha ido embora e acabaram relaxando, né, e aí você viu como é que voltou essa segunda onda agora, matando muita gente do Brasil, né, muita gente, né, e agora
recentemente já descobriram essa nova variante, né, do vírus. Pois né? é, eu ouvi Então, falar disso muito aí. sério, aqui no Brasil inclusive já ouvi pelo menos casos em São Paulo, e a semana passada eu vi um outro caso na Bahia, Meu de Deus. pessoas que foi confirmado já com essa nova variante do vírus, né? Uhum. Então a gente tem que tomar nosso cuidado, a gente crê em Deus, né, sabe que Deus Pode que nos livrar, protege, é. mas por outro lado a gente sabe também que nós temos que fazer a nossa parte, tomar os cuidados, né? Obedecer a autoridade, né, Isso. ali. E agora com a questão da vacinação que está previsto no Brasil para começar ainda no final desse mês, Aham. então eu creio que conforme o pessoal for sendo vacinado, se realmente a vacina ela tiver essa eficiência que eles estão falando, né, que vai ter, Uhum. então eu creio que daí vai começar a diminuir essa circulação, né? Porque apesar que ela vai ser lenta, eles estão falando aí que vai para todo o brasileiro, né, ser vacinado, vai pelo menos até o meio do ano que vem ainda, né? Mas porque eles vão fazendo por etapa, mas já vai começar a diminuir bem essa questão da circulação. Eu fiz né, essa do vírus, pergunta né? sem saber se você acompanha jornal. Ah, sim, eu gosto de estar sei lá, sempre tá por dentro. sabendo, né? Sim. Mas me diz uma coisa, qual é a igreja que você congrega? Então a nossa igreja é uma comunidade, a gente chama de comunidade local, né? Porque ela não é uma denominação assim, ela chama Casa de Oração para Todos os Povos. Olha, Aí nós temos a sede dela em Cascavel, né? Tem um templo sede e mais uma congregação pequena, né? E nós temos mais duas congregações, uma na cidade de Guaíra, que fica a 150 quilômetros de Cascavel, e uma outra numa cidadezinha pequena, que é a 50 quilômetros de Cascavel, que é a cidade de Ibema. Temos uma outra já faz tempo que você congregação. congrega lá? Então, essa igreja, né, ela nasceu em 1983. E nós estamos ali, então, desde a época, né, ajudando a liderança, tivemos alguns pastores já que Olha, passou por lá, né? Aqui na nossa conversa eu até estava pensando que você era o fundador da igreja. Eu estou desde a fundação. É? Na realidade, quem liderou esse grupo, né, que começamos o trabalho, foi meu sogro, que é o pastor então tá na família. Silas Ribeiro dos Santos. Ele organizou o primeiro grupo, né? Que começa numa célula, né? Começou com 30 pessoas, né? Então já estava passando numa célula. A gente reunia numa casa de um presbítero, né? Aham. E aí a gente reuniu por um tempo naquele lugar, depois compramos uma casa ali próxima daquele bairro e desmanchamos as paredes e fizemos um salão. Uhum. E depois de um ano, ali era um lugar bem retirado, aí nós compramos o local onde temos hoje, né? 2 terrenos. E começamos a construção, né, desse templo que hoje nós temos. Uhum. Aí quando a nossa igreja completou 2 anos, nós já estávamos no templo novo, né? Daí ainda inacabado, mas já dando para congregar nele, né? Fomos trabalhando o restante, né? Então... Depois eu mostro em vídeo, né? Que o Davi chegou trazendo umas bolachinhas aqui e um livro, né? Eu até fiquei surpreso, né? Que eu nunca pensei em ganhar um livro agora. Né, já é um presente de aniversário, que mês que vem eu faço aniversário. Olha aí, tá bom, meus né? parabéns já. Então, subindo uma casinha a mais, né? Por enquanto eu tô nos 30, para não dizer que fui para 35. né? Então, o pior não é o INTA, né? O pior é quando você chega no ENTA. Aí não volta mais, né? ENTA, pois é. né? Agora vamos fazer o contrário, né? Vamos fazer o contrário. Porque sempre eu fui o entrevistador. Agora você vai ser o apresentador aí e vai entrevistar o EVG. Tem alguma curiosidade? Então, eu já ouvi alguma coisa, né, nas suas transmissões ali, né? E eu achei muito interessante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as suas dificuldades. Eu sei que você passou por várias dificuldades no passado, né? Mas você quer que eu fale do passado ou do presente? Porque no presente ainda tem dificuldade. Você pode falar, assim, fazer um resumo aí daquilo que você enfrentou e de como você está hoje, porque eu sei que você teve dificuldade, como eu já vi alguma coisa, né, lá atrás, né, algumas dificuldades assim na família, na sua vida, né, até de adolescência, né, e aí só que hoje eu sei que você está muito bem, né, com Deus, né, Graças eu sei a que Deus. Dificuldade todos nós temos, né, mas hoje você está realmente muito bem, então você podia falar um pouquinho para nós aí sobre isso, né? Bom, aliás, quando a gente cai no YouTube, né, você só vê a pessoa lá, mas não sabe quem é. É verdade. Né? Aí chega alguém assim, pastor fulano de tal, mas você não sabe que fase da vida ele passou, né? EVG Israel também passou por essas fases boas e fases ruins, né? Mas se não fosse por Deus mesmo, né, já teria jogado a toalha, como se diz na expressão popular, já teria abandonado, né, como se diz na expressão
do povo evangélico arado, né? Porque para quem não sabe, né, da minha história, realmente de catador de papelão, de engraxate, de pedinte, nós fazia assim, a minha irmã ia de casa em casa, chegamos a pedir vela, sabe, por não ter. Não tinha energia elétrica? Não tinha energia elétrica e por não ter, aí, olha só, geralmente as pessoas pedem pão, né? Tem um pãozinho, tem qualquer coisa para me dar, mas vela, chegamos a esse ponto, sabe? Aí ela ia com os pacotinhos, eu ficava com os pacotinhos, porque eu sou mais velho, né? Eu ficava de guardião do que nós já tinha arrecadado e ela ia, né? Pedia. A minha mãe ficou muito tempo ali no supermercado famoso, passava gerente, passava funcionário para ganhar umas verduras, sabe? Para ganhar algumas verduras. Aí até que de tanto a minha mãe ficar plantada ali, o gerente não aguentava mais, liberava, sabe? Uma vez eu trabalhei num supermercado muito famoso onde eu nasci e tinha uma senhora num latão de lixo, assim, do refúgio, né? Pegando ali, separando o melhor que tinha eu tava trabalhando na área da verdureira, sabe? E aí eu tava ali, e aquela senhora tava ali, eu vi minha mãe, sabe? Né? Porque eu também peguei. Uma vez jogaram queijo, presunto, tudo no entulho, e eu levei tudo pra casa. E tô vivo pra contar a história, claro que eu não recomendo ninguém coma, né? Entendeu? Vencido, né? Mas aí aquela senhora tava lá. E eu olhei assim, olhei para um lado, olhei para o outro. Não recomendo que ninguém faça isso também, né? Mas tem que ser cheio de coragem para fazer isso e coração bom, sabe? Tem que se compadecer com o seu semelhante. E eu olhei para aquela senhora e ela pegou o tomate e o tomate se esbugalhou todo na mão, sabe? E eu fui, peguei uns coisinhos assim rapidinho e dei para ela. Do melhor, sabe? Do melhor. E eu tenho uma tia que ela é assim. Eles tiram do corpo. Toma. Ah, isso é uma benção, sabe? né? Muito Eles bom. amam receber pessoas, sabe? Quando você tá na casa dela, você quer mais? Eu acho que você comeu pouco. Tá com frio? Pega essa blusa. Pega esse cobertor, sabe? E hoje a gente vê ainda que existe anjos na Terra. Ah, com certeza. E a gente vê a figura de Cristo em pessoas. Que nosso Senhor era assim. Justamente. Ele nos ensinou a fazer igual, né? Eu fico pensando, eu tenho a imaginação fértil, né? Com o reino celestial, né? Mas eu fico pensando Jesus Cristo, olhando e vendo aquela senhora lá, no refúgio. E você rodeado de coisas boas, sabe? Entendeu? Esses tempos nós estávamos no mercado e o cidadão largou tudo, a bolachinha, porque não pôde pagar. Nós passamos por essa situação, sabe? De ter que deixar coisas. Ter que deixar coisas. E ele deixou a bolachinha da criança. Eu prometo que não vou chorar aqui, né? Mas se eu tô com um bom dinheiro no bolso, eu vou dizer, não leva a bolachinha, sabe? Eu saí da padaria, o camarada tava ali com um cafezinho quente, que alguém deu o cafezinho, eu dei o pão, sabe? Isso é tão bom, né? Se fazer alguém, né? Matar a fome de alguém, né? Isso é muito bom, isso é muito salutar, né? Mas é porque a gente já teve tem a experiência já disso, teve né, ali, Rael? sabe? E quando eu fui em Engraxate, é muito louco. Meus primos, eles disseram, vamos levar o Rael para engraxar com nós. Pediu pro meu pai, né? Vamos levar? Você deixa? Deixa. É bom que meu filho comece a trabalhar, né? Porque eu trabalho desde os 8 anos de idade, né? Aí fui. Só que daí meus primos começaram a ir para um lado meio complicado, sabe, da vida. E eu vi que... Você sabe quando você mesmo sem saber, você é escolhido? Você é separado? Eu não sabia de nada disso, certo? Claro, vinha ali na igreja, né? O pai rígido, a igreja rígida, a doutrina rígida, entende? A doutrina não podia ter uma TV. A doutrina, nós fosse na praia, tinha que estar de calça social, sabe? Mergulhar de calça social. Nossa, hoje a gente tem que coisa, né? Esses tempos tem um pastor que ele é muito famoso. Ele tava na praia lá, bem tranquilo,
né? E foi alguém lá e criticou ele lá, né? Porque aí ele, pastor não tira férias não? Lógico, né? Tem Pastor muita não gente descansa nessa ideia, não? né? Né? Olha só, pastor aí, né, curtindo e coisa e tal. Eu descanso, mas o diabo não tá descansando, veio aqui me incomodar. Verdade. Não, mas é muito, muito doido. Aí a minha história é essa, né? É uma história de, tipo assim, aprendi com o Mestre Jesus que nós temos que viver o que pregamos. Sim, verdade. Entendeu? E Isso eu é muito vivo o que importante, prego. né? É muito interessante. Mais alguma pergunta? Eu acho que eu enrolei demais aqui. Não, tá bom. A gente é curiosidade a gente saber um pouco disso, né? Porque, igual você comentou no início, né? As pessoas de fora tá vendo a gente, mas não tem ideia, né? De onde veio. De onde veio, como é que foi a vida, né? Porque todos nós temos essas histórias, né? Do passado, assim, às vezes difícil, né? Né? Todos nós. Eu, por exemplo, quando eu falei para você antes na conversa ali fora das câmeras, né? Que nós, quando viemos do Espírito Santo, né? Nasci numa cidadezinha, no sítio, né? No município chamado Barra de São Francisco, no Espírito Santo. E com 6 anos nós viemos para o Paraná, né? E entramos para o mato mesmo, né? E a minha mãe, segundo eles contavam, né? Já falecida, quando eu era bem pequeno, eu tive um problema sério de saúde, né? E ela fez um voto que se Deus me curasse, ela me oferecia para Deus para me tornar um pastor, né? E o seu pai, então, sua mãe já eram de igreja? Era da igreja. Meu bisavô do lado da minha mãe, né? Até onde eu sei, meu bisavô, ele se converteu, né? Numa cidadezinha por causa de um episódio que teve lá, numa cidade do Espírito Santo, chamada São José dos Calçados. E daí, então, desde lá, meu avô já nasceu no lar evangélico, né? Daí, então, a minha mãe, né? Do lado do meu pai também, né? A minha avó, meu bisavô, tudo já eram cristãos, né? Então, a gente já tinha essa formação, né? E o mais doido que eu também tenho essa... claro que eu gostaria que toda a família tivesse na igreja, né? Não é todo, mas eu tenho exemplos que eu sempre falo na live do meu avô, né? Então, é tão bom do meu isso, pai, né? Porque são eles que sustentam a gente. E esses né? dias eu encontrei um tio que ele é líder, ele é pastor, né? Ele é líder numa igreja, entendeu? Abriu uma igreja e ele foi cuidar dessa igreja, né? Então eu tenho como exemplo, eu tenho primos que são presbíteros, são levitas, a minha irmã é cantora. Que benção, entendeu? né? Então, muito bom isso, né? Canta na igreja, né? No coral, no grupo da igreja. E como você estava dizendo, então já vem mas a gente escolhe os nossos caminhos. Justamente. Nesse caminho todo você não foi por... Me desviei assim da rota? Não, graças a Deus não. Sempre, a gente morava então, como eu disse, num sítio, daí longe de tudo quanto é tipo de recursos. Daí naquela época, a minha mãe, meu pai, né? Eles achavam que os planos de, no caso de eu ser um pastor, tinha ele já de água abaixo, né? Porque não tinha recurso nenhum. Depois a gente mudou, depois de 10 anos nesse local do sítio, nós mudamos para a cidade, mas aí meu pai comprou um outro sítio, depois ele vendeu, aí nós mudamos para Cascavel em 78, né? E aí acabou dando tanta volta, né? E daí no ano de 1988, né, em outubro, dia 8 de outubro, eu fui ordenado pastor. Eu fico pensando então, você aqui... vê como é que Deus age, né? Eu tava pensando aqui, você contando essa história. Os pais hoje, eles sonham para os filhos medicina, sonham para os filhos futebol, justamente. Mas não pastor. Não pastor, verdade. E no teu caso era isso? Minha mãe fez esse voto, né? E aí minha mãe, ela no final da vida dela, ela teve vários AVCs, né? E aí ela morreu em fevereiro de 92 e eu fui ordenado em outubro de 88, né? Só que ela já estava inválida, ela não falava, não andava mais, né? Estava assim, praticamente numa cama, né? Mas ela ainda entendia, né? Aí quando eu fui ordenado, né? Meu pai falou com ela, né? Olha, aquele propósito que você tinha feito com Deus, Deus ouviu e agora seu filho é pastor, né? Então a gente descia ainda a lágrima no olho dela, né? Então foi muito emocionante, né? Tudo isso, porque Deus
foi conduzindo a coisa de uma maneira que quando a gente achava que não ia dar certo mais, Deus fez dar certo, né? Então é tremendo isso. Eu vou falar um pouco aqui, depois aqui, né? Para mim é uma satisfação, uma honra, né? Ter Davi Valim aqui e a gente conversar, né? Eu já devia de estar com a câmera ligada quando ele chegou, mas eu não faço isso para não assustar, né? Para não assustar as pessoas. Mas veja só como é bom saber quando a pessoa faz um voto com Deus. A minha mãe fez um voto assim, sabe? Minha irmã, eu vou fazer 35, né? E minha irmã vai fazer 34. Nós somos 1 ano de diferença. Minha mãe fez esse voto. Se Deus curasse a minha irmã, ela nunca mais sairia dos caminhos dele. Minha mãe teve doente e tudo, e tá nos caminhos dele até hoje. Eu chego lá e pergunto pra ela, já orou? Ela, acabei de levantar, sabe? Que bom, né? Isso é bênção. Com dor no joelho, sabe? Às vezes ela não ora mais ajoelhada por causa dos joelhos dela, mas ela continua firme. Isso é importante, é a oração, né? A maneira que ela está orando, né? Deus não leva isso em conta, né? A atitude do coração mesmo é que conta, né? Eu fico pensando, esses tempos, meu querido Davi, eu estava vendo um vídeo e estavam falando sobre as pessoas deficientes, como Deus vê. E eu queria fazer essa pergunta para você. Como Deus vê a pessoa deficiente? Consegue me dizer? Olha, eu não sei se vai estar certo o que eu vou falar aqui, mas a percepção que eu tenho é que Deus vê eles igualmente vê nós. Deus não, porque para Deus não tem deficiência, né? Para Deus, né? Porque é um ser humano, Deus está olhando o ser humano, a alma dele, né? E tanto que assim, quando houver a ressurreição, por exemplo, dos mortos lá no final, né? Não vai ressuscitar ninguém deficiente, né? A pessoa pode estar faltando membro, pode estar com membros inferiores aí definhados, né? Não importa, ele vai sair da sepultura, vamos dizer assim, a ressurreição, a Bíblia diz que nós vamos ganhar um corpo incorruptível, um corpo sem defeito, né? Vai ser corpo normal. Então porque, assim, eu acho que Deus olha assim, sabe? Eu entrei nesse assunto porque a pessoa deficiente, com síndrome de Down ou coisa assim, ela não tem a mente como a pessoa que é bem, né, bem de saúde, bem sã, digamos assim, né? E eu tava vendo esse pastor, ele tava dando uma explicação muito boa, sabe, sobre isso, que Deus entende que elas têm essa dificuldade, né? Deus entende, e mesmo que ela não saiba orar porque ela é deficiente, né? Mesmo que ela não entenda sobre a Bíblia porque ela é deficiente, sabe? Não estamos falando de deficiente de corpo, sim. Estamos falando de mental, né? E que Deus entende a deficiência mental. Com certeza, Deus conhece, porque o mesmo Deus que nos criou, criou elas também, né? Deus sabe muito bem o que passa no coração dela. E essas pessoas, mesmo que elas não conseguem se expressar, mas assim, interiormente, eu creio que elas têm esse sentimento por Deus, né? E Deus entende, Deus aceita, né? Agora vamos falar da vida de pastor. Uma vez eu vi até comento nas lives, né? Que um garoto queria muito ser pastor, mas ser pastor mesmo. Aí o pastor mais velho disse, você quer ser pastor? Vou te dar uma lição então. Pegou o garoto e levou pro local de rua mesmo, mendigos, drogados e tudo. O pastor tem que cuidar aqui. A vida de pastor é assim? Olha, a vida de pastor, ela é uma vida... Você acredita que o garoto desistiu de ser pastor, né? Não, ela é uma vida de surpresa, né? Porque você tem que enfrentar todo tipo de dificuldade, né? Você vai ter aqueles momentos de... Vamos dizer aqui, eu quero pedir perdão para usar essa expressão, né? Mas assim, tem aquele momento de glória, né? Aquele momento legal, que você daí tá lá com pessoas, aí recebe um convite para almoçar junto, para fazer coisa, né? Sim. E daí, mas vai ter também momentos, né? Vai ter alguns momentos
que você vai ter que estar num lugar de choro, né? Enfrentar dificuldade. Às vezes você ajuda as pessoas, mas não é compreendido. Então tem muita coisa. A vida de pastor é uma vida assim, é uma vida cheia de dificuldade também, né? Tem os momentos muito legais, mas tem os momentos de dificuldade também, né? E a gente vai encarar da mesma maneira, né? Então, se uma pessoa ele se torna um pastor, mas não é por um chamado de Deus mesmo, geralmente ele não aguenta, ele não vai aguentar, né? Quando vem a dificuldade, né? Ele não vai conseguir suportar. Infelizmente, muitos pastores abandonam o ofício, né? Tem abandono? Tem pastores que abandonam o ofício quando vem a dificuldade. Eu já vi tantos. Isso aí não é para mim, vou abandonar. Daí aí se torna, por exemplo, às vezes ele tem outras formações, ele vai ser um professor numa escola, faculdade, e não pastoreia mais. Uma vez eu trouxe um vídeo falando sobre isso, está gravado no canal, falando de pastores que nós devíamos de orar para o nosso pastor, mandar um WhatsApp, como tá, tudo bem, sabe? Auxiliar o nosso pastor de todas as formas, porque ele sofre pressão demais e estava tendo uma onda de pastores se suicidando. Sim, sabe? Infelizmente muito. Com depressão, eu tenho um amigo, ansiedade. Eu tenho um amigo pastor que até ele me considera, eu e meu irmão, né, como o pai na fé dele, né? Porque nós ganhamos ele para Cristo, né? E aí hoje ele tem doutorado, ele morou muitos anos nos Estados Unidos, né? E ele trabalha aqui no Brasil, voltou para o Brasil, ele trabalha com uma associação que tinha uma missão americana que abriu isso aqui, que é de apoio a pastores, né? Pastoreio de pastores. Então ele faz congresso só com pastores. Eu vi um caso assim que né? Pastor cuidando de pastor. Hoje tem muito. Esse dele, ele tem um instituto chamado Sara, né? Que ele trabalha com isso, ele faz tipo mentoria para pastores, né? E encontros só com pastores. E aí um dia eu conversando com ele me falou assim que é assustador o número de pastores que tem problemas seríssimos aqui no Brasil, sabe? Aí eles não conseguem se abrir com ninguém, né? Porque, por exemplo, não vai se abrir com um membro da igreja sobre um problema, não se abre. Às vezes não tem amizade com outro para se abrir. Então tem muito problema. Então muitos pastores que se suicidam é por isso, porque vai tendo uma sobrecarga muito grande nele e as pessoas não têm com quem se abrir, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Você falou, por exemplo, em ajudar, né, o líder, né? Por exemplo, tem uma passagem bíblica muito tremenda, né? Que é aquela de Moisés, né? Quando Moisés recebeu a notícia de que um grupo de inimigos, né? Tinha amalequitas, né? Tinha saído para vir guerrear contra Israel, estava no deserto. Moisés pediu para Josué juntar o povo, né, os soldados, né, e ir para a guerra, ir para a batalha. Ele falou, eu vou para o monte orar, né? Aí quando ele subiu o monte orar, ele levou com ele dois outras pessoas, Arão e Ur. Né? E aí chegou lá, ele com a vara na mão, ele falava a vara de Deus, que era aquela vara que tinha usado para abrir o Mar Vermelho, para fazer milagre lá no Egito e tal. Ele levantava a mão para o lado que estava a guerra, o povo de Israel ganhava. Quando abaixava a mão, o povo de Israel perdia. Aí Ur e Arão se tornaram essas pessoas. Moisés está cansando, né? Não está aguentando. Puseram uma pedra, ele se assentou. Aí Arão e Ur, um de cada lado, seguravam o braço de Moisés levantado para o Israel vencer. E aí foi até a noite e Israel teve uma vitória completa sobre os inimigos, né? Então você vê como é importante a ajuda de pessoas ao seu líder, né? Muito importante, sabe? Não, eu entrei nesse assunto porque teve um pastor que ficaram sem entender. Um filho, né? Dois filhos, a esposa, tendo apoio legal, uma família bem estruturada, ele veio, né, e cometeu o suicídio. Pois é. Ninguém sabia, ele estava vivendo um tempo de depressão. Justamente, porque um pastor, que é pastor mesmo, ele absorve muito, infelizmente, às vezes, dos problemas da comunidade, da igreja, né? Sim. Aí é um problema que tem lá, ele tem que atender, e aí como tem a questão que o pastor ele tem que ter aquele voto de segredo, vamos dizer, né? Por exemplo, o que acontece com a pessoa lá,
ele não pode sair espalhando pelo povo, né? Aí ele acaba absorvendo isso para orar, e aí se ele não tomar cuidado, né, ele vai sobrecarregando, chega um ponto que ninguém acha que tem problema, e lá num ponto ele acaba cometendo essas besteiras, né? Então, E nessa reportagem também desse pastor, o que pesou foi que ele era o líder máximo da comunidade, foi as contas, dívidas. Isso também pesou. Isso é muito sério, né? A gente tem que tomar muito cuidado, sabe? A gente, como líder, você tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né? Saber administrar bem as situações, né? Não entrar em dívidas de qualquer maneira, né? Então tem que tomar cuidado, porque tudo isso vai servir de uma sobrecarga na pessoa, e depois ele acabar cometendo essas coisas. Eu tive um né? primo aí, né? Ele tá vivo, tudo. Ele ia ser padre. Aí ele estudou o seminário, né? Fez tudo o que um padre tem que fazer, né? Aí quando foi no último, agora vai ser um padre, fizeram um camping, um retiro. E aqui você deixa pai e mãe, igual o texto bíblico lá que Jesus disse, deixa lá o teu pai, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, né? Aí você deixar pai e mãe, aqui a sua família será um mundo agora, será as pessoas. Aí ele se arrependeu. Ele pensou, minha mãe e meu pai tão velhinhos, preciso cuidar de mim, hoje ele tem um filho. Mas ele chegou a esse ato de quase ser padre. Que coisa, né? Por isso que é importante, então, quem está ouvindo o bispo Davi Valim, né? Falando aqui na câmera, né? Porque eu estava vendo o que ele estava falando na câmera, o sol saiu, nós vamos terminar, né? Por isso que é importante mandar um WhatsApp, perguntar se está bem, dar um alô, né? Não esquecer. Muito importante. Né? E eu vejo assim Davi Valim com a família bem estruturada, mas a família também é importante, né? Muito importante, a família é fundamental nisso, né? Então, graças a Deus, é só aqui para a gente acho que vai meio finalizar logo, mas então, graças a Deus, nesse aspecto, eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus, né? Porque eu e minha esposa, nós temos 3 filhos, né? 3 filhos. Homens, os 3 casados, né? Tem agora os nossos netos, né? 5 netos nós temos, né? E os nossos filhos, todos eles envolvidos na obra de Deus, né? Todos eles. Olha que têm função, né? No caso deles, o forte deles é na área do louvor, né? Tocam instrumentos, tem uma voz maravilhosa para cantar, né? As noras também, tudo serve a Deus. E a nossa voz, será que é de taquara rachada? Então, para você ter uma ideia, né? Mais uma curiosidade. Então, eu e meu irmão, por muitos anos nós cantávamos em dupla. Fizeram uma dupla. Uma dupla de sertanejo gospel, né? Muitos anos. Fizemos muito trabalho assim nas igrejas, cantando música gospel. Mas como é que o sertanejo gospel é mais aceito do que o rapper gospel, do que o reggae gospel, do que o... Como é que pode, né? Que o sertanejo é uma música que está na raiz, né? Como fala assim, a música raiz, né? Então o povo gosta muito. Eu não sei se você se você ouve Jair Pires, você já ouviu? Já ouvi, já. Você acha que Jair Pires é um sertanejo ou não? Eu não acho que é sertanejo, né? Apesar que ele tem umas músicas bem do estilo, né? Bem do estilo. Mas ele já entra por outro ramo também, outro lado também da música, né? A música mais... Nem sei como definir. Eu acho que é uma música quase clássica, né? A dele, né? Aquelas músicas que antigamente chamava de música sacra, né? Que fala, aquelas músicas mais tradicionais, assim, né? Mas é muito bom, ele canta muito bem. Vamos encerrar, porque sabe? O sol pegando mais de G, né? aqui. Verdade. Ó, eu vou encerrar desse lado aqui. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. É importante que você deixe teu like, visite o canal do Davi, né? Agora o Davi também vai se despedir. Se despede, vamos despedir desse lado também. Tchau, tchau, muito obrigado, né? Se despede aí e vamos que vamos. Meus amigos, realmente foi uma grande alegria para mim esse dia, né? De poder estar aqui com o nosso amigo Evangelista Rael, né? Que há tempo a gente se conhece através do YouTube, mas agora pessoalmente, né? Graças acho que agora a Deus. firmando a amizade mesmo aqui, né? Então, que Deus abençoe a sua vida, né? Eu te peço que você que está assistindo aqui, né? Você deixa o seu like, né? Compartilhe, você pode também se inscrever no canal se você não é inscrito. A mesma coisa fazendo ali no canal ali do nosso irmão Rael, né? O canal dele é EVG Rael TV. Isso você mesmo. pode acessar lá também e dar o like, compartilhar, se inscrever, né? E assim nós vamos
seguindo a vida, fazendo a obra de Deus, né, para abençoar muitas pessoas, né? Foi uma alegria muito grande, viu, meu amigo? Eu que tô com o coração esparramado aqui, cara. Viu? Muito bom. Olha, aí. eu espero que você um dia volte, ou que um dia eu vá lá, não sei como Então, vou quem fazer, sabe né? você vai conhecer nossa terra também, né? Pois é, eu lá fiquei muito feliz. Lá tem as cataratas do Iguaçu ali, bem pertinho de nós, 140 quilômetros, né? É. Divisa com o Paraguai, Argentina, né? Quem sabe você vai lá conhecer também. Quem sabe um dia, né? Deus Então, prepara tá essas bom. coisas pra nós, essa surpresa. Como foi a surpresa dele vir aqui, né? Que bom, né? Eu fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigado a todos. Espalha o vídeo aí nos grupos, né? Que é importante. Sim, é verdade, é Ajudar muito bom. nós. Né? E nós vamos seguir aqui. Agora fala pro povo aí, o café com VG foi bom? Foi bom, café muito bom, hein? Obrigado aí por isso. essa recepção tão gostosa aí, viu? Eu Nossa, tava muito aguardando, eu tava esperando ele e a esposa, né? Porque ia colocar os dois juntinhos. Ela já ia fugir pra sombra, né? Um abraço pra tua família, viu, meu querido Davi, Amém, né? obrigado. Eu espero, se eles verem o vídeo, né? Um abraço pra sua família, que agora fazem parte também da minha, né? E eu fico muito feliz. Família de Cristo. Amém, isso é né? importante. Sem se né, importar irmão? com a placa. É verdade. Né? Nós O ficamos muito importante é estar felizes. ligado em Cristo. Isso. né? Tchau. Tá bom? Forte Tchau. abraço. Não te esqueça que Bíblia na mão é... Jesus no coração. Vamos encerrar isso aqui. Amém.